Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem estiver me vendo aí, né, independente do horário. Eu estou gravando esse vídeo aqui para poder, então, auxiliar, né, você que é estudante da UENG, né, do curso de Ciências Biológicas, sobre a questão das horas complementares, né, que seriam aquelas atividades acadêmicos, científico-culturais que vocês têm que cumprir uma carga horária até o final do curso, tá? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para poder tirar dúvidas, né, de vocês, para mostrar, na verdade, né, como que vocês devem fazer, que tem muita gente que ainda tem dúvidas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar, primeiro, como que vocês preenchem a planilha. Essa planilha que eu vou mostrar para vocês, vocês podem ter acesso a ela, provavelmente, se vocês entrarem em contato com grupos de WhatsApp, com os colegas, né, o pessoal já tem, mas caso você não tenha e não consiga acessar essa planilha ainda, você pode mandar um e-mail para mim, né, para a coordenação da biologia, e aí eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo, meu e-mail, né, o e-mail da coordenação, e eu vou deixar então o e-mail para que vocês entrem em contato. Quem não tiver as planilhas, os documentos, né, que é a planilha e o termo de responsabilidade, aí eu mando por e-mail de vocês, tá bom? Aí vocês podem mandar esse e-mail solicitando essas planilhas. Mas, como eu disse, provavelmente essas planilhas, esses documentos, tanto o termo quanto a planilha, já deve estar rolando nos grupos de WhatsApp, das turmas e etc. Então, creio que a maioria deve ter essa planilha, tá? Mas se você não tiver, aí você pode mandar um e-mail para mim que eu solicitando esses dois documentos, tá? Então, vocês devem cumprir de atividades acadêmicos, científico-culturais, devem cumprir no total, até o fim do curso, um total de 210 horas, tá? E vocês devem entregar, então, essa planilha preenchida, que eu já vou mostrar como é que faz, além dos documentos que comprovam todas as atividades que vocês fizeram, né, que seriam certificados, tá? E também vocês devem entregar junto um outro documento que é o termo de responsabilidade, né, que é um termo que você assina lá, preenche com seus dados, seu nome, número de matrícula, etc., dizendo que todos os documentos que você apresentou, né, que você certifica que eles são verdadeiros, que não tem nada fraudado, esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês verem então aqui quais são os documentos. Então, deixa eu compartilhar ela aqui, vamos ver. Bom, acredito que vocês já devem estar. Não, ainda não. Agora sim, vocês já estão vendo aí o documento, tá? Então, os documentos que vocês têm que entregar, né, são esses dois aqui. Então, esse primeiro é o documento, é a planilha que vocês têm que preencher. Então, essa é a cara dela, tá? É a cara da planilha. Aqui nessa parte, então, vocês podem colocar o nome de vocês, né? Então, o nome do aluno, o número de matrícula e o período em que você realizou. Qual foi o período que você realizou essas atividades? Foi lá no primeiro período. Tudo que eu mandei aqui foi o que eu fiz no primeiro período. Então, você coloca o primeiro período, tá? Se foi no segundo, aí você põe segundo período e assim por diante, tá bom? E essas planilhas, o ideal é que vocês enviem para a gente todo semestre, todo final de semestre. Mas tem muita gente que não envia todo semestre. Tem muita gente que deixa para enviar lá no final uma única vez. Pode fazer isso? Pode, tá? Só que a gente recomenda que vocês façam a cada semestre por facilitar a vida de vocês e facilitar a nossa também, né, da coordenação e colegiado, né, para poder a gente então fazer as coisas aos poucos e assim a gente conseguir se organizar melhor. Mas também dá para fazer. Tem muita gente que entrega no final tudo de uma vez, mas a recomendação é que vocês entreguem a cada final de período, tá? Então fez o primeiro período lá no finalzinho, quando está fechando o semestre, eu vou avisar vocês nas salas para poder estabelecer um prazo para que vocês entreguem até aquela data limite. Quem entregou até aquela data, beleza. Quem não entregou, não entregou e entrega na próxima, tá? Então, o ideal é vocês entregar sempre no final de cada semestre. E esse prazo específico, como eu disse, eu vou passar para vocês depois cada semestre eu vou passando nas salas e avisando, tá bom? Muito bem.
No caso de vocês entregarem a planilha uma única vez no fim do curso, vocês podem colocar aqui só o 8º período, por exemplo, ou podem colocar todos os períodos, né? Colocar de 1 ao 8º período, né? Preencher. Então, tanto faz a forma como vocês vão colocar aqui. Tá? Pode colocar de 1 ao 8º período, se você fez, se é em todos eles, né? Ou do segundo. Então, digamos que aqui eu vou colocar primeiro ao 8º período, por exemplo. Se você entregou tudo de uma vez, você pode fazer dessa forma, preencher dessa forma, tá bom? Muito bem. Então, olha só, essa planilha, então, ela tem essa cara aqui. Então, a gente tem desse lado de cá, né, do lado esquerdo, a coluna de atividades apresentadas, né, quais são os tipos de atividades. Então, a gente tem algumas categorias. Tem iniciação científica, participação em eventos acadêmicos, né, científicos. Uma outra categoria seria a realização de oficinas ou cursos extracurriculares relacionados à área de formação, tá? Essa é uma outra categoria. Então, que cursos seriam esses? Pode ser um mini curso que vocês fazem aqui geralmente na semana acadêmica, né? Quando a gente faz a semana acadêmica do curso de Ciências Biológicas, geralmente tem uns mini cursos que os professores dão, ou algum outro professor convidado, algum pesquisador de fora dá um mini curso. Então, esse tipo de mini curso pode ser incluído aqui em oficinas ou cursos. E outros tipos de cursos que vocês eventualmente façam, ou dentro da UENC ou fora, tá? Qualquer outro tipo de curso. Então, vocês podem colocar aqui algum tipo de curso profissionalizante, tá? Que estejam relacionados à área de formação de vocês, tá bom? Então, relacionado a áreas afins das ciências biológicas ou alguma área acadêmica, tá? Muito bem. Então, esse seria o oficinas ou cursos. Também a gente tem um outro item aqui, uma outra categoria de atividades que vocês podem colocar, que são visitas a museus, feiras, exposição de livros, outros tipos de exposições, teatros, né, e atividades culturais afins, tá? Então, qualquer tipo de visita a essas atividades também são válidas, vocês podem colocar aqui. Viagem didática, técnica ou científica seriam aquelas viagens que vocês fazem, por exemplo, na disciplina de algum professor. Então, você fez um campo e o professor deu um certificado daquela atividade de campo para horas complementares, 10 horas, por exemplo, vocês podem colocar. Tá? Viagens a museus também contam. Tá? Só que as viagens a museu, geralmente geralmente não, vocês podem colocar nesse outro item. Então, se vocês fizeram alguma visita a museu relacionada à disciplina, isso pode ser colocado nesse item visita a museus, tá? Se você fez uma atividade de campo da disciplina, uma viagem técnica, né, coordenada por um professor do curso, aí vocês podem colocar nesse outro item aqui, viagem didática técnica coordenada por um professor do curso, tá bom? Essas visitas a museus, por exemplo, elas não precisam necessariamente estarem associadas só à disciplina, né? Pode ser estar relacionada a outra atividade, talvez relacionada a algum outro curso, uma outra universidade, a visitas a museus que vocês fazem, de repente, relacionado a algum evento que vocês participaram, né? Qualquer coisa do tipo, desde que tenha o certificado, né? Então não precisa necessariamente estar ligado a disciplinas da UENC. E a viagem didática aqui ela deve estar ligada, essa viagem didática, a um professor do curso, tá? Mas pode ser professor de outro curso, pode ser uma viagem didática relacionada a outro curso também, tá bom? Vocês podem colocar e a gente considera. Não precisa ser só as ciências biológicas. Aqui a gente tem um outro item para cursos, tá? Cursos extracurriculares de língua estrangeira. Então, você fez um curso de inglês, de espanhol, fez um curso de dança, algum outro tipo relacionado a esporte, também você pode colocar aqui, tá? Depois eu vou falar sobre os limites de horas que a gente pode usar, que vocês podem utilizar. Um outro item está relacionado às monitorias. Então, aqui a gente tem monitorias de disciplina de graduação. Então, essa monitoria seriam aquelas monitorias que vocês se inscrevem quando saem os editais do PEMA, né, para concorrer à monitoria, receber uma bolsa, e aí vocês se tornam monitores de uma disciplina, tá? Aí vocês passam um semestre todo como monitor de disciplina, ok? Então, vocês podem colocar esse tipo de atividade. Monitoria de atividades de extensão, que é quando vocês participam como monitor, às vezes de uma forma... Talvez você não necessariamente é um bolsista do projeto de extensão, mas você participa ali como monitor de uma forma mais
como que se diz? Uma forma mais isolada, vamos dizer assim, né? Não é esse bem o termo que eu queria utilizar, mas você não tem a carga horária, né, de participação de um projeto de extensão, mas você se voluntariou como monitor e o professor deu lá, sei lá, 4 horas de atividades para você participar de uma atividade específica de um projeto de extensão, por exemplo. Então, existe essa situação também. Tanto é que a gente tem aqui, ó, até 4 horas por atividade validadas pelo professor, né? Participação em defesa de trabalho de conclusão de cursos, estágio supervisionado não obrigatório, né? Essa participação em defesa de trabalho de conclusão de curso seria participação na defesa de colegas. Por exemplo, um colega seu vai lá defender um TCC, aí você vai e participa, assiste a defesa de TCC, então para cada defesa que você assistir, você recebe um certificado, né, valendo 1 hora. Então, esse tipo de participação também é válido, tá? E estágio supervisionado não obrigatório, esse estágio aqui não tem nada a ver com o estágio que vocês fazem com a professora Kiver, que é o estágio obrigatório, né, que vocês vão em escolas, etc. Aí, esse estágio aqui seriam outros estágios que vocês eventualmente façam, por exemplo, numa clínica, numa laboratório de análises clínicas, por exemplo, ou que vocês fazem algum outro tipo de empresa relacionado à área de vocês, né, de biologia. Então, seria esse tipo de estágio. Seriam os estágios não obrigatórios, a gente também vai considerar. E, por fim, se você tiver uma atividade que não se encaixa em nada disso, dessas categorias que a gente colocou, vocês podem pôr na categoria outras, tá? Só para dar um exemplo para vocês, o que pode vir aqui em outras, né? Geralmente, é muito comum, né, os estudantes participarem de comissão organizadora de algum tipo de evento. Então, a gente não tem um item específico para isso. Aí, isso pode vir aqui, por exemplo, em outras. Então, aqui a gente tem, por exemplo, desse aluno aqui, por exemplo, ele colocou participação na comissão organizadora da primeira campanha de vacinação de cães domésticos, né, realizada na comunidade Patrimônio da Penha e tal, tá? Ok? Então, a gente tem aqui esse caso que vocês podem pôr aqui. Aqui a gente tem também participação em outros tipos de atividades. Aqui, por exemplo, premiação, né, de algum tipo de concurso. Então, são tipos de atividades que vocês podem colocar em outros que eles não estão relacionados a esses outros itens aqui. Então, às vezes, organização de eventos. Tá? Então, vocês podem colocar aqui. Muito bem. Então, essas são as categorias. Nessa outra coluna aqui, a gente tem o número do comprovante da atividade que vocês realizaram. Aqui, vocês vão colocar nessa coluna a descrição da atividade e aqui vocês vão apresentar o número de horas né, que vocês receberam por aquela atividade. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo que eu estou dando hipotético, né, dessa planilha, a gente tem aqui esse estudante que participou em eventos acadêmicos científicos. Aí ele colocou aqui, evento Dia Mundial do Meio Ambiente, realizado na Praça de Carangola, no dia 28 de junho de 2022, e o total de horas que ele recebeu por participar, né, como ouvinte daquele evento, foi 8 horas. Aí tem gente que coloca aqui, por exemplo, participação na mostra de estágio, também vale. Ou, por exemplo, a participação em palestras, evento, palestra, trilha Brigadeiro Caparaó, recebeu 1 hora, tá? Ou na participação no seminário de pesquisa e extensão, total aqui da participação, né, do certificado deu 12 horas. Aí nós temos os eventos da semana acadêmica, né, do que a gente realiza no curso. Também vocês podem colocar tudo aqui. Aí coloca a quantidade de horas total, beleza? Bom, vocês vão perceber que nessa coluna aqui, nessa penúltima coluna, na verdade, a gente tem a quantidade de horas computadas. Quem vai preencher isso aqui não são vocês, somos nós do colegiado, né? Eu, coordenador, vou preencher isso daqui, que seriam as horas que nós vamos considerar, né, como válidas daquelas que vocês apresentaram. Então, tudo que vocês fizeram, vocês podem colocar tudo, tá bom? Só que aí nós do colegiado, nós aqui como coordenador, é que a gente vai organizar e dar o total de horas que foram aproveitadas. Então, neste caso, a gente aproveita até 40 horas de participação desses eventos acadêmicos científicos, tá? Então, esses eventos aqui, a gente tem, se você apresentou, digamos, 60 horas no total de eventos, a gente vai considerar 40,
tá? Então, só para que vocês saibam o que significa essa coluna aqui, até 40 horas, significa que é o teto, é o limite que a gente vai considerar desse item aqui, do item participação em eventos, tá? E a gente vai considerar mais 4 horas a cada apresentação de trabalho. Então, digamos que vocês têm 60 horas como ouvintes em eventos em geral, a gente vai considerar 40 dessas 60. Mas em 2 desses eventos, vocês apresentaram um resumo, um trabalho. Apresentaram um pôster ou uma apresentação oral, tá? Então, a gente vai considerar mais 4 horas em cada uma dessas apresentações, ou seja, no total de 8. Então, vai ser o total aqui, vai ser 48. Se vocês apresentaram, são 40 como ouvinte, mesmo que vocês tenham apresentado 60, mas se no meio disso vocês apresentaram 2 trabalhos, vai ser 4 horas para cada um, total 8, tá? Então, é assim que a gente vai considerar. No caso, aliás, deixa eu falar da iniciação. A iniciação científica, por isso que é muito importante que vocês façam a iniciação científica, porque a iniciação científica, ela contabiliza 50 horas por semestre. Só que a gente tem um limite também para isso, que é no máximo de 2 semestres. Então, se você fez uma iniciação científica em um semestre e depois fez outra iniciação científica em outro semestre, tá? Pode ser o mesmo projeto, inclusive, que teve continuidade, fez num semestre, depois teve continuidade no próximo. Pode ser o mesmo projeto. Aí a gente vai considerar 50 horas no primeiro semestre, 50 no segundo, tá? E aí dá o total de 100 horas, beleza? Em relação aqui a oficinas e cursos, por exemplo, eu já expliquei também, né? Então, esses cursos podem ser mini cursos que vocês fazem em eventos, ou na própria semana acadêmica, ou outros cursos avulsos, né? A gente vai considerar até 20 horas, né, por atividade, ou seja, cada curso que você faz, o máximo que vai ser considerado é 20 horas. Então, se você fez um curso de 60 horas, o máximo que vai ser contabilizado é 20, tá? Só que o máximo que a gente vai considerar na soma total dos cursos é 60 horas. Então, vamos fazer de conta que você tem um curso que você fez, que vale 60 horas, e você fez mais 2 cursos de 20 horas, ok? Então, a gente vai considerar esses 2 cursos de 20 horas, somados eles dão 40 horas no total, e desse outro curso que você fez, que vale sozinho 60 horas, a gente vai considerar mais 20 horas dele. E aí, somando essas mais 20 horas às outras 40 que a gente já considerou, vai dar o total de 60 horas. Tá bom? Então, mesmo que o terceiro curso tenha 40 horas a mais, a gente não vai considerar essas 40 horas a mais. Tá bom? Então, vai ser assim que a gente vai fazer, vai considerar. Esses cursos são extracurriculares, ou seja, pode estar relacionado, professor, aqui os cursos que os professores fazem aqui na UENG ou fora da universidade, não tem problema. Além disso, a gente tem as visitas, como eu estava falando, a museus, feiras e livros. O total que a gente vai considerar é 40 horas. Tá? Então, se um professor, digamos que você fez 3 atividades, cada uma valendo 15 horas, tá? Dessas atividades, a soma dessas 3 atividades de 15 horas daria 45, mas aí a gente vai considerar o máximo 40, tá bom? Viagem didática, a mesma coisa. O máximo que a gente vai considerar é 30 horas. Então, se você fez 5 viagens didáticas, cada uma valendo 10 horas, a gente vai considerar 30 horas o máximo e não vai considerar 50, tá? Essas viagens didáticas relacionadas às disciplinas, especialmente, né? Com apresentação de relatório, mas isso aí é com o professor depois, né? Que vai exigir o relatório de vocês. Para a gente não precisa apresentar o relatório, tá? Basta apresentar o certificado de que você fez a viagem didática e apresentou o relatório, tá bom? Além disso, tem os cursos extracurriculares, né, que vão ser considerados até 10 horas por semestre. Então, você fez um curso de inglês que teve carga horária total de 50 horas em um semestre, a gente vai considerar só 10. E aí você fez um outro curso em um outro semestre que valia 40 horas de outra língua, por exemplo, de espanhol, vai ser mais 10. Aí o total vai ser 20 horas que a gente vai considerar, porque são 10 horas por semestre e o total, o máximo de semestre que a gente vai considerar é 2. Então o total que vai ser considerado aqui é 20 horas. A monitoria de disciplina de graduação, vamos considerar 40 horas por semestre. Então, se você foi monitor em um semestre, mesmo que você tenha uma carga horária de 60 horas no total da monitoria, a gente vai considerar 40 horas o máximo, tá bom? E o máximo também de 2 semestres, que a gente vai considerar. Então, aqui
dá para considerar então o total até 80 horas, né, nessas condições. Se você participou de monitor numa disciplina em um semestre, em outro semestre em outra, aí a gente considera 40 de cada semestre. Aí daria 80 no total. A monitoria de atividade de extensão também, até 4 horas por atividade, isso aqui eu já falei, né, para vocês, seriam algumas atividades mais pontuais, né, de 4 horas, que vocês atuam como monitor em algumas atividades de extensão. Mas se você participa como aluno, né, de projetos de extensão que tem uma carga horária maior, aí a gente pode considerar também essa carga horária maior lá em outros, tá? Se vocês participarem em projetos de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais ativa, né? Se vocês estão ali tipo um bolsista, né, de um projeto de extensão, dá para considerar uma carga horária maior. Aí geralmente a gente vai considerar a quantidade de horas que vocês têm, por exemplo, para iniciação científica, tá bom? Então, tem gente que tem uma carga horária em projeto de extensão de 10 horas semanais. E aí você tem um semestre todo, né? Então, aí a gente pode considerar essas horas, né? 40 ou 50 horas. Aí é algo que vai ser levado para o colegiado, tá? Para a gente discutir. Participação de defesas, então, como eu disse para vocês, é 1 hora para cada apresentação que vocês assistirem e o máximo de 10 apresentações, máximo de 10 horas. O estágio supervisionado são 40 horas por ano, então se você fez um estágio em um ano, num local, e você tem pelo menos essas 40 horas, a gente considera essas 40 horas. Se você fez um estágio de 900 horas em um ano, em algum local, a gente não vai considerar 900, a gente vai considerar 40 no máximo, tá bom? E aqui, nas atividades de outros que eu já tinha explicado, que a gente, a carga horária que a gente usa daqui, a gente define lá no colegiado. Então, por exemplo, tem gente que participa como organizador de evento, por exemplo, organizador da semana acadêmica, né? E geralmente a carga horária que vem nos certificados está em torno aí mais ou menos de 20 horas como organizador, né? Organizador de um tipo de evento. Tá 20 horas, ou tá 15, ou tá 25, depende do tipo de evento, né? Tem uma carga horária maior, tá bom? Às vezes tem até 40 horas, aí a gente, no colegiado, geralmente a gente considera essas cargas horárias aqui no item de outros, tá? Ok. Então é isso. E aí o total que você tem que fechar, né, a soma é pelo menos 210 horas. Se você fechou 230 horas, 228, 250, né? Então ou se você fechou o mínimo de 210 horas, digamos que você mandou lá no seu primeiro semestre, no seu segundo, e lá no terceiro você fechou. Você já completou as 210 horas, até passou. A partir do momento que você completou suas horas, que você já recebeu esse feedback da coordenação, você não precisa mais ficar mandando sua planilha de horas complementares, tá? Não precisa enviar, ok? A partir do momento que você fechou, se você fechou lá no terceiro período, a partir dos outros períodos você não precisa mais se preocupar em mandar, beleza? Ok. Então, essa é a planilha, é isso que vocês devem preencher. Então, lembrando, vocês devem preencher aqui o número do comprovante. Nessa outra coluna, colocar a descrição da atividade, então, conforme está escrito aqui, por exemplo, né? Então, geralmente, essa descrição você pode copiar o que está lá no próprio certificado, né? Então, isso aqui provavelmente é o que estava no certificado. Evento, Dia Mundial do Meio Ambiente realizado na Praça de Carangola. Aí vocês têm que pôr aqui a data, né? Pode ser o mês e o ano só, né? Às vezes não tem não tem o dia certinho, não tem problema, tá? Se não tiver no certificado, não precisa especificar o dia. Basta especificar pelo menos o mês, né? Ou pelo menos o semestre e o ano que foi feito. E o tipo de evento, né? O tipo de atividade. Se foi um evento, se foi um congresso, semana acadêmica, esse tipo de coisa. As horas que estão contabilizadas naquele certificado, tá? E aqui quem vai preencher somos nós, do colegiado, ou eu, da coordenação, tá bom? E o que seria esse número do comprovante? Vocês estão percebendo aqui que esse estudante, por exemplo, colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é o número dos comprovantes, tá? Então, o que vocês vão fazer? Esses comprovantes, geralmente, vocês recebem por e-mail, né, em PDF. Hoje em dia, dificilmente alguém recebe comprovante, algum tipo de certificado impresso, né?
Mas se você tiver um certificado impresso, você pode também tirar foto dele, da frente e o verso dele, né, do certificado. Tira uma foto dele e salva em PDF no seu computador. Tá? E aqueles que você recebe em PDF, você pode manter aí no seu computador em PDF. E aí você vai criar uma pasta no seu computador, colocando essa planilha, colocando o termo de responsabilidade, que é esse outro documento aqui, que eu já vou explicar o que ele é, tá? E também vai colocar todos os comprovantes em PDF, tá? E cada um desses comprovantes, você vai renomear eles, você vai dar um nome de acordo com o número. Então, por exemplo, digamos que eu tenho esse comprovante aqui, ó, Evento Dia Mundial do Meio Ambiente realizado na Praia de Carangola em junho de 2022. Esse é o comprovante aqui, esse é o primeiro que eu coloquei aqui, tá? Na participação de eventos. Então eu vou chamar esse aqui de número 1. E aí eu vou dar o nome desse comprovante de número 1. Aí você vai lá, por exemplo, na sua... deixa eu tentar compartilhar aqui, pessoal, eu acho que vocês não estão vendo. Aí você vai lá na sua pasta, deixa eu interromper esse compartilhamento, compartilhar de novo. Compartilhar de novo, porque vocês não estão vendo aqui a outra... Deixa eu compartilhar a tela cheia, eu vou compartilhar tudo que fica mais fácil, né? Fica mais fácil, aí vocês vão... Tá? Aí vocês vão lá na sua pasta, por exemplo, vocês têm essa pasta aqui, ó, né? Vocês têm essa pasta aqui, onde vocês têm a planilha de horas complementares de vocês e o termo de responsabilidade, né? Ciência e responsabilidade. Aí vocês vão colocar aqui nessa pasta também o PDF de todos os comprovantes. Então, tá vendo aqui, ó, comprovante 01, eu dei o nome de 01 para ele, referente, então, a esse evento aqui. Tá? Então, se esse comprovante que está ali refere-se a esse evento, então eu vou dar esse nome para ele. Vou chamar ele de 1 ou 01, tanto faz aqui, né? E aí você vai dar esse nome aqui para o arquivo também, tá bom? E aí você vai fazendo assim sucessivamente para todos os outros. Número 2, 3, 4, 5 e preencher aqui na planilha. Tá bom? Então é isso. Então, é isso que vocês vão ter que preencher nessa planilha. Se ficar alguma dúvida aqui ainda, vocês podem depois me procurar na sala da coordenação, ou podem mandar e-mail, mandar mensagem pelo Teams, tá? Tem gente que tem meu WhatsApp também, pode mandar, né? Também mensagem no WhatsApp, para tirar dúvidas. Tá? Aí se vocês quiserem, vocês podem ir até a minha sala lá, da sala de coordenação, e a gente sentar lá e eu mostrar para vocês, né, direitinho como faz o preenchimento também, caso ficar alguma dúvida. O outro documento que vocês têm que guardar também e me enviar depois é esse aqui, ó, né, que é esse termo de responsabilidade, né, e de que todos, né, os documentos que vocês estão entregando são documentos autenticados, né, são documentos originais e não tem nada fraudado. Tá? Então, aqui vocês vão preencher com o nome de vocês, eu, fulano de tal, aluno ou aluna do curso de Ciências Biológicas, matrícula tal, aí vocês vão preencher aqui o número de matrícula de vocês, atesto que os documentos apresentados para as horas complementares são autênticos, sem nenhuma alteração e etc. Tá? Então, é esse tipo de coisa que vocês que está escrito aqui, depois vocês dão uma lidinha aqui no termo em geral, e aí vocês preenchem aqui com a data, né, o dia, o mês, né, e o ano. Nesse caso aqui, aí vocês vão mudar para 2023, né, e colocar aqui a assinatura de vocês. Assinatura e a matrícula, né. Pode colocar o número da matrícula aqui embaixo mesmo, né, e pega e cola aqui a assinatura de vocês. Vocês podem imprimir esse papel e preencher a mão e depois tirar uma foto e me mandar isso em PDF. Ou vocês podem simplesmente tirar uma foto da assinatura de vocês e colar aqui, tá? Tira uma foto da assinatura e cola aqui no documento e salva ele depois em PDF e manda para mim, junto com todos esses outros documentos. Então aí vocês vão salvar numa pasta aqui, por exemplo, e mandar todos os documentos juntos, tá bom? Por e-mail. Uma dica que eu dou para vocês é quando vocês tiverem todos os arquivos, todos os comprovantes em PDF, já tem a planilha, o termo de responsabilidade, o que vocês podem fazer? Vocês podem selecionar todos eles de uma vez, clicar com o botão direito em cima e compactar, vir numa opção compactar para arquivos zip, por exemplo. Talvez no computador de vocês apareça de uma forma diferente, mas vocês tentam achar uma opção para poder compactar, tá? Para deixar ele zipado.
E aí vocês clicam nele, aí ele vai criar aqui esse arquivo compactado, tá vendo? Ó, essa pasta aqui que ele criou é uma pasta que tem até um zíper aqui, né? É porque ele criou uma pasta compactada contendo todos esses arquivos que estão aqui. Tá? É super fácil. Aí você fez isso e aí você pode depois me enviar por e-mail essa pasta compactada, só ela, tá? Vocês podem fazer assim. Mas se eu quiser colocar um por um aqui, anexar todos esses arquivos separados no mesmo e-mail, colocar um por um, pode fazer também, tá? Eu só estou dando essa dica aqui que talvez facilita para vocês, que vocês anexam um arquivo só e vai de uma vez. É recomendável fazer isso, né? Mandar ele zipado, principalmente se vocês tiverem muita coisa. De repente, sei lá, vocês têm 40, 50 PDFs lá, por exemplo, para poder enviar mais o termo de responsabilidade, mais a planilha de horas, aí é melhor vocês fazerem essa compactação e mandar de uma vez só, anexa de uma vez só. Agora, se vocês estiverem mandando de um semestre que tem pouca coisa, vocês só tem 3 arquivos, só tem 3 documentos, por exemplo, 3 PDFs mais os termos, o termo e a planilha, aí beleza, aí você vai lá e anexa os 5, né, separados mesmo no e-mail e não tem problema, tá bom? Ok? Então, acredito que seja isso. Se ficar alguma dúvida, então, os senhores podem me procurar, os senhores e as senhoras podem me procurar ou podem me mandar um e-mail no e-mail da coordenação e eu vou deixar na descrição desse vídeo, então, o meu e-mail e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ou pelo Teams ou até mesmo pelo WhatsApp, que alguns estudantes têm WhatsApp, e marcar comigo, inclusive, para ir lá na sala e eu mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então, quem tem certificados, por exemplo, impresso, aí eu peço que vocês possam, então, tirar foto deles, vai criar um arquivo em PDF, tá? E mandar depois para mim, beleza? Muito bem, gente. Então é isso e até a próxima.